Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos conversar se ainda vale a pena acompanhar X-Men. A revista quinzenal da Panini com a saga dos heróis mutantes chega a número 17 e a gente precisa conversar sobre o que vale e o que não vale a pena na saga do Jonathan Hickman. Confere aí depois da vinheta. Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Hoje eu ia fazer um simples review de X-Men 17, né? Mais recente edição da série que a Panini vem lançando dos Mutantes, sob a tutela do Jonathan Hickman. Mas eu resolvi fazer uma apanhada aqui, um overview de toda a coleção. E talvez esse vídeo fique um pouco longo. Mas eu acho importante, a essa altura do campeonato, a gente conversar e ter um pouco de transparência sobre essa série. Primeiro que o hype enorme que chegou com o lançamento de A Casa de Xavier, House of X e Power of X, com a aclamada minissérie inicial, trouxe muita gente que não estava acostumado a ler X-Men para ler e entender um pouco dessa nova fase, apostando que essa entrada do Jonathan Hickman seria realmente uma revolução nos heróis mutantes. E foi, de fato foi. Os primeiros 4 números dessa minissérie e os primeiros 4 números que a Panini lançou por aqui trouxeram inúmeros elementos que inovaram a franquia, que redefiniram o papel de alguns personagens, que trouxe, sobretudo, o interesse da gente ler X-Men de volta, com uma pegada cada vez mais de ficção científica e com aquela sensação de que o inesperado pode acontecer. Coisa que é muito raro numa revista em quadrinho, né? Você pegar e ler sem a prerrogativa de saber que o herói no final vai se dar bem. Aqui não. Aqui os X-Men foram lançados em uma situação completamente diferente da que a gente estava acostumado. E justamente acho que o ápice dessa nova fase foi aqui. Foi em X-Men 3. Bicho, essa edição ela permitiu que a gente visse a vulnerabilidade que os mutantes tinham e ao mesmo tempo quão sério os humanos encaram a ameaça dos mutantes a ponto de construírem uma organização em torno do Sol, né, para que fabricasse as suas armas. E tudo isso que o Jonathan Hickman foi desenvolvendo aqui fez a gente imaginar que teríamos uma fase dos X-Men em escala assim, do épico para o extraordinário em todos os momentos. E confesso para vocês que eu vejo muita gente falando: ah, eu abandonei depois do 4 porque virou mix, porque isso, porque aquilo. É muita ingenuidade pensar que a Marvel investiria para reestruturar uma franquia como reestruturou a franquia dos X-Men, para resumir a um título mensal só de um autor, por mais renomado que ele fosse, né? E por isso que hoje a gente tem aí a edição 17 chegando nas bancas aqui do Brasil e a estreia de mais um título, que é o que incomoda algumas pessoas, né? Depois do fim da minissérie original, House of X, Power of X, a gente teve a franquia mutante ganhando aquilo que a gente já tinha acostumado em outras épocas, que eram variados títulos, variadas equipes e a interconexão entre eles, né? Essa interconexão fez com que a editora ela adotasse uma medida que eu vou lançar agora tudo em um encadernado só, e aquele leitor que quer acompanhar as histórias dos X-Men dessa forma vai precisar acompanhar só um título e vai ficar por dentro de tudo. Recentemente a Panini fez, por exemplo, uma live para anunciar que lançaria
a saga Rei em Preto, né, que é o King in Black do Venom, e perguntaram lá, o meu amigo Matheus, do canal Talk HQ, perguntou, a minissérie dos X-Men vai sair à parte, junto com a minissérie do Rei Negro, ou vai sair dentro da mensal dos X-Men? E o editor foi muito seguro em falar, tudo que é de X-Men vai sair dentro de X-Men. Então, assim, eu não só estou muito feliz com a fase do Jonathan Hickman, como acho que é uma das melhores revistas em banca na atualidade. Se eu tivesse que escolher um único material para continuar acompanhando, seria esse. E requer, sim, algum conhecimento prévio dos personagens, da dinâmica, e aí você vai conseguir se divertir muito acompanhando 2 vezes por mês algumas revistas e as novas propostas, né? Esses heróis mudaram, não é o Wolverine que eu aprendi a gostar em 1994 e não é o Magneto vilão que eu comecei a odiar desde os desenhos que passavam na TV Globo. O que a gente vê hoje são seres políticos, são seres tridimensionais, não é simplesmente o maniqueísmo de bom e mal. A gente tem um arco sendo desenvolvido com a Mística que é espetacular. A Mística, ela tem um objetivo, que é trazer a esposa dela, que é a Sina, de volta, e ela não pode ter esse objetivo alcançado porque a Moira, que é hoje uma das principais personagens dentro da ilha de Krakoa, proibiu que fossem ressuscitados mutantes que têm visão do futuro, ou tem alguma informação sobre o que vai acontecer no futuro. O Jonathan Hickman vem costurando aí edições muito boas, principalmente as que ele escreve para os X-Men, com algumas edições de regular para médio. Eu não vi até agora um título que eu pudesse dizer assim, nossa, isso aqui é muito ruim. Talvez a edição mais fraca, escrita pelo Jonathan Hickman, tenha sido justamente essa, onde aparece as velhinhas lá, que são botânicas e tentam sabotar a vegetação de Krakoa e tudo mais. Mas até isso vai ter repercussões e consequências na saga que está rolando agora, que é Império, né? Então, assim, tudo parece muito bem planejado, tudo parece muito bem coordenado. A gente vê que a franquia está caminhando para algum lugar, mas, obviamente, talvez não seja na velocidade que a gente gostaria. Então, outros escritores vão abordando temas paralelos àqueles inúmeros plots que foram desenvolvidos pelo Hickman. E aí a gente vê que para explorar todo esse universo, ele precisou dividir algumas tarefas, né? Então, em Excalibur a gente vê a preparação da guerra do Excalibur com a questão do Apocalipse. Na X-Force a gente vê o Wolverine e o time dele lidando com ameaças à nação de Krakoa. O título dos X-Men é o título que avança mais no plot principal do Hickman. E a gente viu outros títulos tratando de outros assuntos. Esse X-Factor, que estreou aqui no número 17, ele já é uma nova série que se propõe a investigar as mortes dos mutantes. Por quê? Porque o mutante que morre hoje, ele é trazido de volta. E isso não é spoiler. Ele é trazido de volta e, para não ser trazido de volta pessoas que ainda não morreram, foi criada uma equipe de investigação. Então, assim, não é uma simples série de super-herói, é uma série de uma nação onde moram seres superpoderosos, e esses seres superpoderosos precisam ter uma economia, que mostra isso muito na série dos Carrascos, precisa ter uma polícia e uma segurança, que mostra na série da X-Force, precisa ter um governo, precisa tomar decisões, e isso é mostrado diretamente na revista mensal dos X-Men, e precisa ter agentes que lidem com outros tipos de problema, que é o que a gente vai ver na série tanto do Cable quanto na série do Wolverine. Portanto, quando vocês ouvirem, muitas vezes as pessoas falarem assim, são muitos títulos, são muitas ramificações, X-Men está difícil de acompanhar. X-Men sempre foi assim. O que está tendo agora aqui é uma coordenação maior. Nesta edição, por exemplo, X-Men 17, do mês de maio, nós tivemos aqui, entre outros títulos, um Giant Size X-Men dedicado ao Magneto, que é uma edição belíssima, que coloca o Magneto
em contato com um outro aliado dos mutantes, e esse exercício de aliança entre duas nações soberanas resulta em uma mensagem para o mundo. Essa imagem é belíssima. Ela tá praticamente, ele pega um sentinela e cria uma torre, que vai ser a moradia de uma personagem de Krakoa, e essa aqui, ó, lembra muito aquela mensagem do que aconteceu em Age de Extinção. Praticamente ele está dizendo, nós não seremos vítima dos humanos novamente, né? E o Magneto, ele tem muito essa pegada da vingança, de não deixar acontecer novamente com seu povo o que aconteceu com os judeus durante o Holocausto. Então, assim, você falar que não tá legal, é uma mensal ruim, é uma mensal que tá caindo a qualidade, eu acho que é um tanto quanto injusto, porque a proposta dessa nova fase, ela é muito abrangente. Então, analisar isso como apenas uma revista não é o que se espera, né? Talvez quem esteja fazendo esse tipo de comentário não tenha a devida bagagem do que é o universo dos X-Men. Então a gente chegou aqui a 17 edições, desde a edição número 6, elas se tornaram quinzenais, né? Uma capa mais bonita que a outra. Eu queria, claro, fazer algumas ponderações. A Panini cometeu alguns erros em algumas edições. Tem balão em branco, tem personagem que foi trocado, tem erros gráficos em algumas impressões, tem nome de autor que foi invertido, mas nada disso tira o brilho de uma série que não só está resgatando o que há de melhor na principal franquia da Marvel, porque sim, por mais que hoje a gente tenha os Vingadores como mega hiper famosos, os X-Men durante muito tempo foram carro-chefe e vão ser. E aí a gente está vivenciando de novo uma verdadeira revolução. Eu acho que desde a fase de Chris Claremont e John Byrne, que a gente não tinha uma proposta tão interessante para tratamento da franquia mutante. Portanto, se você tiver que escolher ou seguir com uma série, eu recomendaria que você investisse sim em X-Men, porque é realmente aquela série que eu acredito que a longo prazo vai render boas leituras e até mesmo releituras, até porque é o tipo de gibi que você vai ler uma vez, vai ter uma interpretação, vai ler outra, vai ter outra, uma segunda visão, e ele vai a cada nova experiência te proporcionando uma reflexão bem diferente, né? Espero que a Panini comece a variar um pouco mais nas capas, porque por mais que eu goste do Wolverine, ele foi capa de muitas edições até agora, e o que não falta nessa fase dos X-Men são belas capas da Emma Frost, algumas outras que eles descartam, mas são belíssimas capas que poderiam ser utilizadas para não só garantir a visibilidade de outros personagens, que é outro ponto dessa fase também. Todo mundo que é alguém na comunidade mutante já apareceu em algum momento, até os mutantes menos famosos, mais desconhecidos, até aqueles que são mais mau caráter, como o Sebastian Shaw. Queridos, como eu sempre falo, falar de gibi é sempre bom, como eu sempre digo por aqui. Eu queria que vocês comentassem aí se estão continuando a acompanhar a revista dos X-Men, se vocês continuam fazendo essa coleção. Falar de gibi é sempre bom, forte abraço e até a próxima!